Será que Jesus era visto como um santo, perfeito, puro e sem mácula por todos? Então, por que chamavam ele de comilão e beberrão? E se Jesus consumia bebidas alcoólicas, por que a maioria das igrejas, principalmente as pentecostais, neopentecostais, em suma as evangélicas, dizem que consumir bebidas alcoólicas é pecado? E a água que Jesus teria transformado em vinho no casamento era realmente suco de uva, conforme é pregado nos púlpitos evangélicos, ou era vinho alcoólico? Por que será que o teu pastor não quer que você consuma bebidas alcoólicas? Será porque ele te ama muito ou acha que não tens controle próprio e não quer perder a sua galinha de ovos de ouro, que é você? Neste vídeo, vamos analisar o comportamento de Jesus na Bíblia quanto ao álcool e levantar uma questão que deixa muitos cristãos e principalmente pastores desconfortáveis. Jesus era um consumidor compulsivo de bebidas alcoólicas? E mais, por que Jesus era chamado de bêbado e ele próprio assumiu que era bêbado? Deixa-me já te avisar que esse vídeo não é um incentivo ao consumo de bebidas alcoólicas. Eu mesmo não sou muito amigo de bebidas alcoólicas. O objetivo deste vídeo é simplesmente desmistificar a narrativa bíblica e te libertar da ideia de que consumir bebida alcoólica é pecado. Quem dizer o contrário também terá de assumir que Jesus pecou, não só ao consumir bebidas alcoólicas, mas também ao transformar água em vinho e vinho alcoólico. E nesse vídeo nós vamos provar. Para você que é novo no canal, eu sou o professor Domingos Simão, o parteiro da razão, e você é bem-vindo ao meu canal. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações sempre que publico um vídeo novo, deixe aquele like maroto, já compartilhe o vídeo com os amigos e principalmente aqueles que são crentes, e não se esqueça, comente para que eu possa saber que este conteúdo agregou algum valor em você. Jesus consumia bebidas alcoólicas, sim, e ele gostava tanto de vinho que seu primeiro suposto milagre foi transformar água em vinho nas bodas de Caná. Sim, numa festa em Caná, onde o vinho tinha acabado, Jesus transformou água em vinho de primeira qualidade. E era vinho suficiente para abastecer uma festa. Mas pergunta a um evangélico pentecostal, a um adventista, a um batista conservador e a um grande número de denominações religiosas que eles te jurarão de pé juntos que Jesus não consumia bebidas alcoólicas e o vinho que ele transformou era, na verdade, suco de uva. Que disparate! E mais, que o consumo de bebidas alcoólicas é pecado. Será? Então, como é que esse grupo defende Jesus do seu alcoolismo? Um dos argumentos mais frágeis e desonestos teologicamente usados por alguns grupos de cristãos pentecostais, neopentecostais, em suma, cristãos pentecostais tradicionais, é a tentativa de afirmar que o vinho que Jesus teria transformado em Caná da Galileia, conforme narra o livro de João, capítulo 2, versículo 1 a 11, era na verdade suco de uva, ou seja, vinho não fermentado, uma bebida não alcoólica. Eles dizem que Jesus jamais produziria álcool, porque isso levaria ao pecado da embriaguez. Logo, o vinho era apenas suco de uva. Mas essa alegação cai por terra quando analisamos o contexto bíblico, e mesmo o original grego e até mesmo a cultura judaica. Vamos desconstruir essa mentira religiosa com base no próprio texto que eles defendem. O termo usado no texto de João, capítulo 2, é oinos. E o seu significado primário e comum é vinho fermentado, vinho alcoólico. Nos textos gregos clássicos, na Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, e uma das primeiras, e mesmo nos evangelhos, oinos sempre se refere a vinho alcoólico, a menos que o contexto indique o contrário, o que não é o caso no Evangelho de João. Se João quisesse indicar suco de uva, ele poderia ter usado a palavra gleukos,
que designa mosto recém-espremido, ou seja, suco de uva, mas não usou, João não usou esta palavra. O mestre Sala reconhece o vinho que Jesus transformou como sendo um vinho da mais alta qualidade alcoólica. Antes de mais, permita que eu explique o que é o mestre Sala. Bem, no contexto do casamento em Caná, no livro de João, capítulo 2, versículo 1 a 11, o mestre Sala era o responsável pela organização e supervisão da festa. E é por isso que Jesus mandou levar o vinho ao mestre Sala. Era ele que provava e aprovava os alimentos e bebidas antes de serem servidos aos convidados. Coordenava e ordenava o momento do serviço das comidas e das bebidas, bem como outras tarefas que tinham como foco a qualidade da celebração. E vê qual é o comentário do mestre Salas em João, capítulo 2, versículo 10, na tradução literal, no original grego. Se traduzirmos literalmente João, capítulo 2, versículo 10, teremos: todo homem serve primeiro o bom vinho, e quando já se embebedaram, a palavra aí para se embebedaram é metitotin, então serve o inferior, mas tu guardaste o bom vinho até agora. A palavra metitotin deriva do verbo grego metio, que significa literalmente ficar bêbado, embriagar-se. Essa palavra nunca é usada na Bíblia grega para se referir a beber suco de uva. O verbo metitotin prova que o vinho em questão era alcoólico e provocava efeitos de embriaguez. Ou seja, Jesus transformou água em vinho, vinho de verdade, com teor alcoólico suficiente para ser reconhecido como melhor. E foi exatamente essa a surpresa do mestre Sala, que não tinha visto Jesus a transformar a água em vinho. O mestre Sala indagou surpreendido. Normalmente se serve o bom vinho, o vinho da melhor qualidade em primeiro lugar, e o vinho da segunda qualidade, o inferior, quando os convidados já estão alterados, isto é, quando já estão embriagados. Mas tu fizeste o contrário. Esta foi a inquietação do mestre Sala. Isso confirma que o vinho anterior era alcoólico e o vinho que Jesus produziu também era alcoólico de melhor qualidade ainda, com maior teor alcoólico. Se fosse suco de uva, não haveria surpresa nem elogio. Aliás, vamos analisar o contexto das festas judaicas. Na cultura judaica do Antigo Testamento e mesmo no tempo de Jesus, o vinho fermentado era um símbolo de alegria, bênção e prosperidade. Salmos 104, versículo 15, diz que o vinho alegra o coração do homem. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 7, aconselha a comer com alegria o teu pão e beber com bom coração o vinho. Mas ainda assim, um cristão tem coragem de dizer que esse vinho também, que está no livro de Salmos e Eclesiastes, trata-se de suco de uva, trata-se de vinho não alcoólico. Agora eu vou te apresentar o livro e o versículo que tira essa história a limpo, que prova que os supostos filhos de Deus consumiam bebidas alcoólicas normalmente e que não existia nenhum pecado nisso. Segura essa. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 26, é o versículo que desmistifica a ideia de que beber é pecado, pois esse versículo é o próprio Deus, através de Moisés, que ordena o consumo não só de vinho, mas até de bebidas fortes, de cachaça. Veja o que o versículo diz. Veja o que o versículo diz. E aquele dinheiro darás por tudo o que desejares, por bois, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, ou seja, por cachaça mesmo, e por tudo o que te pedir a tua alma. Comerás ali perante o Senhor teu Deus e te regozijarás, tu e a tua casa. Bem, vamos contextualizar isso. Quando o israelita morava muito longe de Jerusalém e não podia carregar os produtos do dízimo
como trigo, azeite, vinho, animais. Ele era autorizado ou obrigado a vender os bens do dízimo por dinheiro e levar o dinheiro até Jerusalém, porque é lá onde se poderia dar, até Jerusalém, e depois comprar o que quisesse lá. Pronto, aqui quebrei com qualquer cristão que afirma que consumir bebidas alcoólicas é pecado. A não ser, é claro, que diga que o Deus do Antigo Testamento não é o Deus do Novo Testamento. E de facto não é o Deus do Antigo Testamento, não é o Deus do Novo Testamento. Só que o problema é que nenhum cristão aceita essa verdade simples. E isso só agudiza ainda mais os problemas e as contradições. Porque os dois deuses autorizavam bebidas alcoólicas. Mas nem mesmo que você disser que o Deus do Antigo Testamento é outro, o próprio Jesus na Bíblia assumiu ser um consumidor de bebidas alcoólicas. Vamos encarar os fatos. A Bíblia mostra Jesus sendo acusado publicamente de ser comilão e de ser beberrão. E Jesus não nega, muito pelo contrário. Ele consentiu, ou seja, não negou, defendendo que não há mal nenhum em consumir bebidas alcoólicas e comer à vontade em festas ou em bodas. Confira o trecho no livro de Lucas, capítulo 7, versos 33 a 34. Vamos lá ver o que diz. Porquanto veio João, o Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um comilão e um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. O personagem Jesus faz aqui uma crítica direta aos fariseus e aos doutores da lei e a todos que se recusavam a aceitar a sua messianidade, ou seja, aceitar que ele foi enviado por Deus. É como se Jesus estivesse dizendo, mas afinal, que tipo de pregador vocês querem? Que tipo de Messias vocês querem? Que tipo de enviado de Deus vocês querem? Veio João que veste pele de camelo, se alimenta de gafanhotos e frutos silvestres e está sempre a fazer jejum. E vocês dizem que tem demônio. Agora vim eu, que gosto de túnicas caras, roupas caras, gosto de balada, gosto de estar com a galera pecadora, até com as garotas do game. Gosto de encher a pança com um bom arroz com feijão e carne de porco, quer dizer, carne de ovelha, né? Jesus não comia porco, né? Era judeu. Judeu, não, naquela altura, acho que não comiam porco. Ok, contudo, gosto de encher a cara com um bom vinho e vocês me chamam de bêbado e comilão. Qual é de vocês, A própria personagem de Jesus é que disse que ele era chamado de beberrão, ou seja, de bebedor de vinho e vinho alcoólico. E ele não negou essa acusação, muito pelo contrário, confirmou que consumia bebidas alcoólicas sim. Está claro que Jesus era beberrão, ou pelo menos consumia bebidas alcoólicas, nem que moderadamente. Não dá para tapar o sol com a peneira. As escrituras não deixam sombras de dúvidas de que Jesus consumia bebidas alcoólicas, especialmente vinho fermentado. Esta tentativa desesperada de proteger Jesus com a afirmação de que Jesus não poderia ter produzido vinho alcoólico, porque isso o tornaria cúmplice do pecado, é teologicamente infantil. É o mesmo que dizer que cultivar a uva já seria um erro, ou que permitir a existência da fermentação natural seria um pecado biológico. A mentira do suco de uva é um dogma sem base bíblica. A teologia pentecostal tradicional tenta moldar a Bíblia ao seu moralismo doutrinário, ignorando o que está claramente explícito e escrito na Bíblia. O personagem Jesus transformou água em vinho alcoólico, sim. Era vinho de alta qualidade e consumia bebidas alcoólicas, sim. A tentativa de negar esse fato é apenas mais um exemplo de como a religião distorce textos bíblicos para manter a ilusão de um Jesus domesticado, de um Jesus puritano, ajustado às suas convenções doutrinárias modernas. Então, vamos recapitular. A Bíblia mostra um Jesus humano,
que bebia vinho como qualquer outra pessoa da sua época. Não era pecado, era extremamente normal, sinônimo de bênção, sinônimo de prosperidade. E os pastores de hoje criaram um Jesus moralista, puritano, anti-alcoólico, que não aparece em nenhum lugar da Bíblia. A pergunta que fica é: quem está mentindo? A Bíblia ou a tua igreja, ou o teu pastor? Por que criar um Jesus politicamente correto que jamais existiu, nem mesmo nas páginas da Bíblia? Será que é porque a figura de Jesus precisa ser moldada aos interesses do púlpito? Será que o pastor acha que se consumires bebidas alcoólicas perderá uma ovelha do seu aprisco? Ou o pastor não quer perder a sua galinha de ovos de ouro, que é você? Se não gostas de consumir bebidas alcoólicas por ti mesmo, tudo bem. Mas não acho justo brincarem contigo, que nem uma criança. Lava os dentinhos, Mário, senão o lobo mau vai te pegar. Fala sério. Você é adulto. Não devias acreditar em fadas dos dentes, nem em Papai Noel. Decide por ti mesmo o que te faz bem, o que te faz mal ou não gostas. E toma a tua decisão. Longe de mim te aconselhar a consumir bebidas alcoólicas. Meu objetivo é que você seja você mesmo. Autêntico, livre, racional, moral, ético. E não um preso da religião. És um alcoólatra? Tens problemas com álcool? Te aconselho a procurar um psicólogo, não para voltar a beber, mas para tratar essa trauma do problema que tens com álcool. Tenho certeza que terás resultados mais promissores e autênticos. Eu sou o professor Domingos Simão, o parteiro da razão, e agora é contigo. Se esse vídeo te fez refletir, curte, compartilha e comenta respondendo o que a tua igreja esconde sobre Jesus. Marca aquele amigo ou familiar que vive condenando o vinho como pecado. Inscreva-te no canal e ative o sininho para continuar essa jornada de reflexão, desconstrução de mitos e libertação religiosa. Aqui nós não temos medo de fazer perguntas desconfortáveis, porque só quem pergunta com coragem chega perto da verdade. Jesus beberia vinho contigo hoje ou te excomungaria por brindar? Aquele fortíssimo abraço, pois eu fui.